Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja conosco neste dia, principalmente nesses dias tão conturbados que nós estamos vivendo, de tanta preocupação e de tantas incertezas que o cenário nos dá. Mas nós temos uma convicção, nós temos uma certeza: o nosso Deus cuida de nós. Meus queridos, eu quero falar com vocês nesta oportunidade sobre milagres. O nosso Deus é o Deus de milagres. Por todas as Escrituras, você vai encontrando sinais e prodígios, milagres e mais milagres que o Senhor operava tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Começar com a criação de todo o universo foi um milagre. A Bíblia diz que do nada o Senhor chamou à existência aquilo que não existia. Então, do nada, ele criou todas as coisas e isto foi um grande milagre. Meus queridos, Jesus, por onde ele passava, ele operava milagres. Onde ele passava, que ele encontrava uma situação dependente, que necessitava de uma operação do seu poder, ele operava e transformava aquela situação. Depois da ascensão de Jesus, a gente vê o quê? Vê os apóstolos operando sinais e prodígios, maravilhas e mais maravilhas, os apóstolos também operavam milagres. E na história da igreja, a gente percebe, vê isto, que a história da igreja também é cheia de milagres. Existem muitos testemunhos de milagres acontecendo na história da igreja. Meus queridos, eu já provei de muitos milagres do Senhor na minha vida. Tem 4 milagres que, olha, foram muito marcantes, que aconteceram assim de forma assim impressionantes na minha vida. Então, eu já provei de milagres, eu creio em milagres, eu acredito que o Senhor pode operar milagres. Mas o maior milagre que ele fez é o milagre da salvação, de salvar o homem tão rebelde, tão perdido, e foi salvo pelo Senhor. Meus queridos, eu creio em milagre. Eu penso que você também crê em milagres. Será que tem alguém nos ouvindo que não crê em milagres? Olha, eu creio em milagres porque, primeiro, como eu já disse, já provei de milagres do Senhor na minha vida. Segundo, porque a Bíblia diz, a Bíblia mostra histórias de milagres que aconteceram, né, durante toda a narrativa das Escrituras. E a Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre o mesmo. Então, se Jesus, que operava milagres durante o período que ele andou aqui na terra, e ele é o mesmo de ontem, de hoje e para sempre, então Jesus é o mesmo. Se não tivesse milagres hoje, não acontecesse milagres hoje, Jesus então não era o mesmo eternamente, não era o mesmo para sempre. Como o livro de Hebreus, no capítulo 13, nos ensina que Jesus é o mesmo, então este mesmo Jesus é o Jesus que continua operando milagres. Meus queridos, eu creio em milagres, eu penso que você crê também em milagres, e a Bíblia nos orienta a buscar soluções. Né? O próprio Senhor Jesus nos orienta a buscar no Senhor o conserto, a solução para os nossos problemas, para as nossas dores, aquilo que nós precisamos de um mover poderoso do Senhor. E eu quero compartilhar com você hoje, meu irmão, minha irmã, quero compartilhar com vocês. Senhor, nós precisamos de um milagre. Esta é a nossa colocação. Senhor, repetindo, nós precisamos de um milagre. Eu quero ler um texto pequeno, apenas 4 versículos aqui da palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, no primeiro capítulo, a partir do versículo 40, que narra a cura do leproso.
Um leproso se aproximou de Jesus e lhes pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Versículo 43, e advertiu-o severamente, logo o despediu. Meus queridos, nós podemos aprender muito com esta passagem. Nós aprendemos com os passos do leproso e nós aprendemos com as ações de Jesus. Para que o milagre acontecesse, aquele leproso, ele deu pelo menos 4 passos, para ficar bem didáticos para nós, né? Ele deu 4 passos. E o primeiro passo que ele deu foi esse, de ir até Jesus. O leproso foi até Jesus. Esse é o primeiro passo, né? Diz o texto, né? E o leproso se aproximou de Jesus, certo? Então é o primeiro passo que nós temos. Você precisa de um milagre na sua vida? Vá até Jesus. Nós estamos vivendo dias agora conturbados, preocupantes. Vamos até Jesus. Se nós formos até Jesus, o Senhor Jesus vai olhar para a nossa necessidade. Então esse é o primeiro passo. Agora pode ser que tem pessoas que querem um conserto na sua vida, querem um mover poderoso do Senhor, mas não vai até Jesus. Então assim não funciona. Primeira coisa, tem que ir até Jesus. O segundo passo do leproso foi este: humilhar-se diante de Jesus. O texto diz que ele, de joelhos, lhe pediu. Primeiro versículo, 45. E ele, de joelhos, né, se aproximou do Senhor. Uma atitude de humildade. Uma atitude de humildade. Ajoelhado, prostrado. Quando nos ajoelhamos diante do Senhor, nós estamos dizendo assim: Senhor, estamos totalmente debaixo da tua autoridade. O Senhor tem todo o direito, toda a autoridade sobre nós. A palavra de Deus diz que o Senhor resiste aos soberbos. Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, o segundo passo do leproso foi esse. Ele ajoelhou-se na presença de Jesus. Vamos ver o terceiro passo do leproso? O terceiro passo do leproso: submeter-se à vontade de Deus. Meus queridos, tudo que nós pedimos ao Senhor, nós temos que estar submissos à sua vontade. Aquela questão de impor, determinar, isso foi uma teologia de uns hereges que surgiu por aí, mas já passou também, ou então já está passando também. Então, olha, ele disse assim, olha, se o Senhor quiser, no versículo 45, a terceira parte do versículo, se o Senhor quiser. Meus queridos, a oração do Pai Nosso nos ensina: seja feita a tua vontade. Se o Senhor quiser, Ele vai fazer. Tem uma ilustração, um testemunho muito interessante daqueles amigos de Daniel. Quando o rei confeccionou, construiu aquela grande estátua e que obrigava a idolatrar aquela estátua em determinado momento, quando se tocava as músicas, e aqueles 3 amigos de Daniel ficaram ali eretos, não abaixaram, não se curvaram, não se prostraram. Mas aí o rei mandou chamá-los e tentou convencê-los, mudá-los de ideia, e ele disse: olha, o rei, se o Senhor quiser nos livrar da sua fogueira,
ele da sua fornalha, ele vai nos livrar. Agora, se ele não quiser, fica sabendo, nós não adoraremos a sua estátua. E eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. E a gente sabe o que aconteceu ali, do milagre que aconteceu ali. Meus queridos, olha, esse terceiro passo é muito importante. Submeter-se à vontade do Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, conturbados, e nós estamos clamando pela misericórdia do Senhor, pelo mover do Senhor, pela ação de Deus nessa situação, mas submisso à sua vontade. Senhor, é a sua vontade, não a nossa. É a sua vontade. O nosso pedido é esse. O nosso clamor é esse. Mas quem manda, quem tem autoridade, quem determina, quando quiser, é o próprio Senhor. Então, o terceiro passo, submeter-se à vontade do Senhor. E o quarto passo do leproso foi esse. Apresentou a sua causa diante de Jesus. Se o Senhor quiser, pode me purificar. Quer dizer, pode me purificar. Purifica-me, Senhor. Cura-me, Senhor. É isto que eu preciso. Esta é a minha causa. Esta é a minha dor. Então, meus queridos, são esses 4 passos do leproso que nós precisamos aprender e praticar. Se queremos realmente um mover do Senhor, queremos a cura do Senhor, é isso. Olha, o primeiro passo, aproximar de Jesus. O segundo passo, humilhar-se na presença de Jesus. O terceiro passo é aceitar a vontade de Deus. E o quarto passo, apresentar a sua causa. É isto que precisa acontecer. Mas, meus irmãos, o texto continua e no versículo seguinte, ele nos ensina assim. O texto nos ensina as 4 ações do Senhor Jesus para curar aquele leproso. A primeira coisa que acontece, a compaixão de Jesus. O texto diz, olha, e profundamente compadecido. Versículo 41, primeira parte, e profundamente compadecido. O Senhor se compadeceu da situação miserável daquele leproso. Quem sabe aquele semblante horripilante, que não dá para ficar vendo, né? Aquele semblante feio. O Senhor se compadeceu daquele homem. O Senhor teve compaixão. Meus queridos, o nosso Jesus, o nosso Deus, ele é o Deus de compaixão. Ele se compadece de nós. Ele tem compaixão para com a nossa situação. Em Mateus conta quando Jesus estava andando pelas vilas, aldeias, né? Ele olhou para o semblante das pessoas e viu que o semblante das pessoas eram semblantes tristes, era semblante de ovelhas que não tinha pastor. Ele teve compaixão daquelas pessoas, daquele semblante. Meus queridos, não fique pensando que o Senhor não está preocupado conosco, que o Senhor não está preocupado com a terra. Está sim. A compaixão do Senhor é grande, Ele está cheio de compaixão para conosco. Então, essa é a primeira ação de Jesus. A segunda ação de Jesus é estender a mão. O Senhor Jesus estendeu a mão até aquele leproso. Estender a mão. Olha, essa ação maravilhosa do Senhor. O Senhor estendeu a sua mão. O Senhor olhou para mim e estendeu a sua mão. Quer dizer, quando Ele estende a sua mão, Ele está pronto para agir, para fazer a obra. Esta foi a segunda ação do Senhor. E a terceira ação do Senhor foi quando Ele tocou no leproso. Para o judeu não podia fazer isto, meus queridos.
O judeu não poderia fazer isso de forma alguma. Ele seria impuro se tocasse num leproso. Mas o Senhor Jesus está acima dessas regrinhas do judeu, né? E ele então toca, né? Tocou, quem sabe eu penso comigo que ele pôs o dedo na testa do leproso, alguma coisa assim, pôs a mão ali naquela ferida, certo? Aquela ferida horrível. O Senhor pôs a mão ali, o Senhor tocou. Tem aquela linda canção, Quando o Senhor me tocou. Meus queridos, em algum momento da sua vida, o Senhor te tocou, tocou no seu coração, mostrou a sua beleza, mostrou a sua sublimidade, e você não teve outra atitude a não ser render-se diante desse Senhor e aceitar essa tão grande salvação. Meus queridos, aí tem a quarta ação do Senhor Jesus, e esta quarta ação do Senhor Jesus é muito importante, é quando ele deu a palavra de ordem. Esta é a vitória, a palavra de ordem, quando ele disse assim, quero, fica limpo. Quero, fique limpo, diz o texto. Meus queridos, esta é a palavra de ordem. O Senhor Jesus opera milagres. O Senhor Jesus opera sinais e prodígios através da sua palavra de ordem. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor pode fazer maravilhas. A palavra do Senhor não tem limite para a sua operação. Então, esta quarta ação do Senhor Jesus é realmente uma ação maravilhosa, quando é dada a ordem da vitória, dada a palavra da vitória. Então o Senhor disse, olha o que diz o texto, ele fala assim, quero sim, fique limpo. Meus queridos, o texto nos ensina que o milagre foi instantâneo. Naquele mesmo momento, olha como que diz o versículo 42. E no mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou limpo. Meus queridos, nós temos muito que aprender com este milagre da cura deste leproso, né? O Senhor fez esta obra maravilhosa na vida dele. Meus queridos, agora o que nós podemos concluir com este ensinamento, com esta passagem? Primeiro, nós não podemos desistir da busca do nosso milagre. Tem alguma coisa, meu irmão, minha irmã, na sua vida, que você precisa de um milagre de Deus? É um milagre que precisa acontecer. Não tem como você resolver. Não dá, você já tentou. Não é uma coisa que nós, os mortais, conseguiríamos fazer. Algo assim que você precisa de um milagre do Senhor na sua vida. Não desista do seu milagre. Não desista do seu milagre. Continue falando, continue pedindo. Faça esses 4 passos do leproso, mas continue pedindo, porque o Senhor vai operar. Se for lícito, se for realmente, estiver dentro desses 4 passos, estiver na vontade do Senhor, é algo que precisa de fato acontecer, porque este é o plano que o Senhor tem, ele vai contemplar o seu pedido e o seu milagre vai chegar. Agora, meus queridos, nós estamos precisando de um milagre. Se você ainda não entendeu que a situação que nós estamos vivendo, nós estamos precisando de um milagre, olha, eu acho que alguma coisa errada está acontecendo na sua vida. Alguma coisa errada. Se você achar que os governantes, os ministros, a economia, este pessoal vai dar conta da situação e vai resolver o problema e não precisa que Deus opere um milagre, olha,
Alguma coisa errada está acontecendo com a sua fé e com a sua teologia. Alguma coisa está errada. Sabe por quê? Se Deus não operar um milagre, não vai parar esta praga. Esta peste não vai parar. Por quê? Por que que não vai? Não vai parar porque, olha, ela se alastra de uma forma muito violenta, muito rápida. E, além do mais, essa nossa quarentena que nós estamos vivendo, olha, o país parado, o mundo parado, a economia parada, e não poderia jamais acontecer uma coisa dessa no sistema financeiro, no sistema produtivo, meus queridos. Então, olha, nós estamos vivendo um momento que nós precisamos de um milagre do Senhor, um milagre de Deus, um milagre do Senhor na nossa situação, na nossa vida. Nós estamos precisando desse milagre e nós precisamos buscar este milagre. Olha, eu tenho certeza, eu tô assim com o coração esperançoso. Eu tenho certeza que o Senhor vai agir na nossa situação e o Senhor vai fazer uma grande obra. Meus queridos, o nosso país estava caminhando, parecia que os resultados estavam aparecendo, as conquistas estavam aparecendo. Olha, tudo isso agora acabou, tudo isso acabou, porque a dívida que está se levantando para socorrer as necessidades é muito grande. Mas é nesta crise, é nesta situação que o povo de Deus espalhado por essa nação, precisa continuar clamando para que nós vejamos o que? A nossa terra sarada, a nossa terra libertada deste mal que assola. E de repente, e depois, não de repente, mas depois, o Senhor agindo na vida da nação, para que a nação se reerga novamente. Meus queridos, nós estamos precisando deste milagre. E aí eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, não pare de orar, não pare de buscar. O testemunho que eu tenho aqui, eu e a minha companheira, minha esposa, é de oração, é de jejum, é de buscar, é de prostrar, é de ajoelhar, é de orar, de orar, de orar. E sempre nós estamos orando, vamos orar bem, e vamos orar, estamos orando, estamos buscando o mover de Deus. Meus queridos, nós precisamos orar, nós precisamos buscar um milagre. O Senhor vai operar o milagre na hora certa, no momento certo. Ele vai operar um milagre e este vírus vai parar. Esse vírus vai perder a sua força e ele vai parar de assolar a raça humana. Meu irmão, minha irmã, eu quero pedir para você, para o seu coração, use o seu tempo todo em oração, esteja buscando a Deus em oração, reúna a família e ore, e busque a Deus em oração, no culto doméstico, no culto individual, ao longo do dia. Tenha criatividade, mas esteja orando, esteja orando. Desliga um pouco a televisão e afasta um pouco desses entretenimentos. Senta lá no seu cantinho, vai lá para a sua torre de vigia e aí vai buscar a Deus. Clame, clame. O Senhor se agrada da oração dos seus filhos. Meus queridos, guardem isto por essa noite, por esses dias. Nós precisamos de um milagre e nós precisamos buscar no Senhor a realização deste milagre. Deus te abençoe, que você tenha uma tarde, uma noite abençoada. Onde quer que você esteja colocando diante do Senhor
essa nossa causa. Nós precisamos de um milagre. Senhor, abençoa a nossa nação. Senhor, abençoa o nosso estado. Senhor, abençoa a nossa cidade. Senhor, abençoa a nossa comunidade. É no nome de Jesus que nós pedimos. E eu quero agora orar nesse instante. Se você está acompanhando, acompanhe a oração que eu quero fazer nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, Pai bondoso, Pai maravilhoso, Deus de poder, Deus de milagre. Nós queremos, ó Pai, colocar diante de Ti o nosso clamor. Nós precisamos de um milagre, Senhor. Opera, Senhor, um milagre. Opera, Senhor, um milagre. E na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus que o Senhor determinou, que o nosso milagre possa chegar e nós possamos ser libertados dessa peste que nos assola. Em nome de Jesus, o Deus maravilhoso e miraculoso, é que eu peço este milagre na nossa vida. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que o Senhor esteja com a sua mão de poder sobre a sua vida.